Olá, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam tendo uma excelente terça-feira. O texto que eu gostaria de ler hoje está lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, 17. Diz assim, ó. Pois nele, está falando aqui da supremacia de Cristo, ok? Está falando da pessoa de Jesus Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sabe, queridos, quando nós falamos sobre um Deus que é eterno, uma eternidade, né? A eternidade como um atributo de Deus, nós precisamos pensar no Deus lá do Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como eu disse no dia de ontem, nós estudamos um pouquinho lá na escola dominical, né, sobre esse Deus criador. E nós vimos lá que, por exemplo, o que significa um Deus criador? Né? Nós vemos Deus criando tudo em 6 dias. E nós vemos Deus depois, né, assim, depois de criar algumas coisas, ele vem formando outras coisas. O que isso quer dizer? Primeiro, criar algo sempre é criar a partir do nada. Então, quando Deus cria todas as coisas, ele cria a partir do nada. Mas quando ele vai fazer o homem, ele não cria o ser humano, ele forma o ser humano. A Bíblia fala que ele pega o pó da terra e forma o ser humano. Ah, mas Rodrigo, e lá em Gênesis 1, acho que é versículo 27, fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Querido, nós precisamos entender algumas realidades espirituais, ok? Por exemplo, ali naquele versículo fala, o devocional não é sobre isso, mas só abrindo aqui um paralelo rapidinho. Ali o versículo fala sobre que Deus criou, né, o macho e fêmea. Mas nós sabemos que em uma cronologia de criação, Deus cria o homem e a mulher ao mesmo tempo. Mas Deus forma o homem e depois ele forma a mulher. Parece um nó, dá uma estudada que você vai entender isso. Então, em um plano, Deus cria o ser humano. Em um outro plano, Deus forma o ser humano. Quando nós vemos esse texto, que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam visíveis e invisíveis, existem coisas que Deus já criou para nós, a nosso favor, que ainda não tornou uma forma, ainda não se tornou materializado. Existem bênçãos que Deus já liberou sobre nós, que ainda não foram concretizadas. Ok? Então, Deus já criou nele em um plano, mas Deus está formando neste outro plano. É uma loucura, é algo muito profundo, muito profético, que nós gastaríamos um tempo para falar sobre isso, mas isso é uma realidade. E aqui nós continuamos falando que ele é antes de todas as coisas. Ou seja, querido, né, nós vemos na criação do universo pelos evolucionistas que era poeira e não sei do que, e aí expandiu. Mas, irmão, e antes da poeira? De onde surgiu a poeira? Né, se nós pensarmos pelo evolucionismo. E de onde veio a poeira? Alguém criou a poeira, porque não surgiu do nada. Como é que é? E aí? Então, a gente sempre vai remeter a alguém que criou alguma coisa. Então, nós, como cristãos, né, teístas, nós não cremos em uma evolução. Nós cremos em uma criação. Então, o que nós vemos aqui que ele é antes de todas as coisas.
e nele tudo subsiste. Sabe, queridos, para nós entendermos esse nele tudo subsiste, nós podemos pensar em uma planta ou em um peixe, né? Por exemplo, a planta ela não subsiste fora da terra, assim como os peixes não subsistem fora de água. Então, nós, sem estar nele, nós também não subsistimos. Ah, Rodrigo, mas o cara vive uma vida sem Deus e vive aí não sei do que, irmão. Se você tira um peixe da água, se você tira uma árvore da terra, ele vai ficar um tempo até morrer. Então, esse tempo nós nunca sabemos. Então, querido, se você estiver longe de Deus e porventura esse vídeo chegou para você e você está assistindo e você acha que a sua vida está dando tudo bem, está tudo legal e você vivendo aí uma vida sem Deus, é questão de tempo, querido. É questão de tempo para a sua senha da morte ser chamada ou a trombeta do céu ser tocada e você viver uma vida eterna sem Deus. Então há tempo de você voltar para o Senhor. Há tempo de você reconhecê-lo como o Senhor soberano sobre todas as coisas. Então, em nome de Jesus Cristo, querido, se você estiver com uma fé balançada, se você estiver fraco, se você estiver caído, em nome de Jesus, volte-se para Ele, vá para Ele, porque sem estar nele, querido, nós não subsistimos. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana em nome de Jesus.